tempinho aí já passado, né? Do horário oficial. Então, agora boa noite, oficialmente aqui, registrado. Hoje nós vamos falar de um tema de globalização. A gente já viu aqui, mas eu queria tratar especificamente aí a obra do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, o livro dele. Então, antes de eu começar a exposição, eu não preparei a apresentação hoje, né? Até para poder ficar uma coisa mais de eu levar, né? Trazer para cá para discussão algumas coisas que ele fala no livro, né? Algumas reflexões que ele faz, né? Trazer para cá para a gente poder discutir, tipo assim, de forma que vocês possam também, tipo, se expressar e tentar relacionar isso, como que essas coisas acontecem e se dão, impacta, né, a vida de vocês no dia a dia. Mas como a gente já teve aula de globalização, né, aquela nossa terceira aula, que a gente viu aí a terceira revolução industrial e tal, queria que vocês, né, antes de eu começar trazendo, vocês dessem um retorno de que vocês se lembram, né, o que vocês entendem do tema, como que, né, em que pé que a gente está aí nesse sentido. E nada? Mantém o mundo conectado. Se vocês não disserem nada, pô, vai parecer que durante o ano você não aprendeu muita coisa, então eu vou ficar me sentindo até meio mal, né? Mas beleza, não tá dizendo aí que mantém o mundo conectado. Né? De que forma, Ana? Também a paz? Como assim a paz, Lucas? Isso, encurtamento das distâncias é uma boa colocação, né? As coisas ficam mais instantâneas, né? A gente tem na globalização, né, nesse momento, do capitalismo, é uma fase do capitalismo, né? A globalização é uma fase do capitalismo. Interessante, Lucas. Mas esse momento, né, da fase do capitalismo é um momento em que tem um desenvolvimento da técnica, né, muito grande. A técnica relacionada à ciência, né, desenvolvimento da ciência. E dessa forma tem o encurtamento das distâncias, né? O tempo fica mais instantâneo, né? As informações são transmitidas de forma mais rápida, né? O deslocamento também dos corpos, das pessoas, das mercadorias, de forma mais intensa. Agora o Lucas está botando a colocação boa, né? Que muitos conflitos foram impedidos através de acordos globais, né? Acordos nesse momento. Realmente, se eu for pensar, né? Apesar de ter vários problemas até hoje, a gente nunca foi tão democrático, né? Assim, nunca no país, no mundo, teve tantos países democráticos, nunca teve tão poucas guerras também, tão poucos conflitos, né? Isso é uma boa, uma boa visão, né? Realmente é uma coisa positiva. E aí, nessa obra do Milton Santos, ele faz esse, esse percurso, né? Ele apresenta a globalização como fábula, que é como ela é contada, a globalização como de fato ela é, né? Que ele a julga, né? E descreve ela, dizendo que ela é perversa, e depois um outro mundo possível. Daí o nome dele, né? Por uma outra globalização. Deixa isso no aqui.
Tinha esquecido o livro, que eu mudei de lugar, gente. Estava lá na outra mesa, a luz estava ruim. Não que a luz esteja boa, mas agora a minha irmã trouxe. É esse livro aqui. Eu li ele essas semanas. E, de acordo com o nosso cronograma, era para falar, na verdade, sobre cartografia. Mas, assim, eu nem me sinto preparado para dar uma aula de cartografia. Não é a disciplina que eu já peguei para fazer e acabei largando. Eu saí antes dela acabar, porque eu fui para um congresso, fui apresentar um trabalho. Então, tipo assim, nem terminei a disciplina. É muito conteúdo, muita coisa e não... Então, decidi trazer essas discussões aqui. Acho que a cartografia é uma coisa que vocês também vão achar na internet, sim, disponível, vários vídeos, né, várias possibilidades. Agora, uma aula aqui, né, assim, sobre alguns aspectos que ele coloca no livro, talvez seja uma experiência nova, né? Uma coisa nova. Bom, mas aí tá, né? Ele tem a ênfase no livro, né? Justamente ele fala sobre a ideologia que está contida nos objetos técnicos e que são apresentados para nós como realidade. É uma ideologia que não é dita não ideológica, é como se fosse não ideologia, porque ela já é realidade, ela é fato, né? E aí você tem até a noção de que essa globalização do jeito que ela é irreversível. E aí ele, né, vai propor diferente, né? Vai dizer que ela é reversível, sim. E aí se dá, né, a manutenção dessa globalização dessa forma do jeito que está. Vou trazendo algumas coisas do que eu tenho anotado aqui e a gente vai discutindo. Pode ser? Show? Então, por exemplo, né, tá falando sobre esses atores hegemônicos, né, produtores do espaço, produtores daquilo que nos é oferecido, daquilo que existe. A gente pode pensar no aparelho do Estado, né, como um ator hegemônico, as corporações, coisa que a gente já viu aqui também nas nossas aulas, né, basicamente isso. A gente tem hoje aquele discurso, né, que integra a globalização, é o discurso do neoliberalismo, né, que é aí aquela máxima, né, da redução do Estado, de que o Estado é muito grande, tem grandes despesas e ele precisa ser um Estado mínimo. Mas se acontece, tem outros autores que vão chamar o neoliberalismo de reestruturação produtiva. Por que a reestruturação produtiva? Porque, na verdade, de fato, ele não é um Estado, não ficou pequeno. Porque ele mantém as suas forças e suas grandes ações, né, ações grandes, ainda para algumas determinadas interesses, né? E aí seria por isso essa reestruturação produtiva. O Milton Santos vai falar disso também aqui, né? Vai dizer sobre, por exemplo, não é que o Estado tenha se tornado ausente ou se torne menor. Isso aqui é entre aspas. Ele apenas se omite quanto aos interesses das populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente ao serviço da economia dominante. Né? É importante saber o quê? Que essa economia dominante, o sistema capitalista, ele se dá de uma forma, né, produtora de ciência, coloca a ciência como algo quase que um dogma, né, irrefutável, ciência incontestável, produtora das técnicas, né? Nas universidades dos países centrais, né, dentro dessa escala global econômica, onde são produzidas as técnicas que a gente usa, né? E aí, por exemplo, ele traz, por exemplo, a mecanização do campo aqui no Brasil,
que é um território onde a globalização ela tem um campo maior para agir aqui no Brasil do que nas áreas urbanas. Justamente por conta da ação dessas técnicas, né? Dessa técnica, dessas máquinas, né? Produzidas aí por empresas, né, estrangeiras, por empresas hegemônicas, grandes corporações que têm aí o controle das patentes, né? E aí é todo aquele pacote, né, das sementes transgênicas, né, as modificadas, tem aí agrotóxico, né, vai ter aí o herbicida, o fungicida, tudo que você tem que comprar, né, além da máquina, muitas vezes, para poder tornar possível a produção. Isso é uma coisa recente, antes disso não havia, né, esse tipo de produção, né. E o que acontece é que o poder público, né, ele fica subordinado. Então, você vai falar que o poder público ele fica subordinado a essas grandes empresas hegemônicas. E quando uma empresa chega ao território para atuação, cada empresa tem uma ordem, né? Tem uma política, cada empresa tem uma política, cada empresa vai funcionar de um jeito. E aí a produção política, a produção do espaço, por parte de cada empresa individualmente, que age sem nenhum diálogo com as outras empresas, com a população ou com o governo, mas produz aquilo, né, da forma como quer, vai ser aí a morte da política, justamente por conta dessa subordinação do espaço, do poder público, né, às empresas. E os territórios se fragmentam, né? Quando as empresas chegam a esse território, que antes era mediado por relações sociais de tais formas, né? Agora elas vão mediar essas relações. E aí o dinheiro entra como o principal regulador das nossas relações sociais, né? Isso é uma coisa assim que hoje em dia a gente sabe que sem dinheiro a gente não faz nada, né? Tudo precisa de dinheiro, principalmente na cidade, né? Quanto maior a cidade, quanto maior for esses centros populacionais, centros urbanos, sem dinheiro você não consegue fazer nada, né? E tem uma monetização da vida cotidiana, certo? Não para acompanhar esse o que acontece, só para complementar, que eu percebi que eu não falei, o que acontece é isso, a empresa, ela, dentro da ordem, né, dentro da política da empresa, ela produz, na verdade, uma desordem global, né, produz uma desordem em todos os outros campos, porque ela não tem uma articulação. E aí, o que é o território? O território é um conceito dentro da geografia, né, que é muito trabalhado, a gente sempre está falando de território. É o espaço geográfico, né, o território, a paisagem, o lugar, são aí os principais conceitos trabalhados dentro da geografia. E o território, ele sempre vai estar relacionado com o poder, sempre vai estar relacionado com relações de poder, dominação, oprimidos, opressores, com política, mas também com apropriação do espaço. Essa é uma possível definição também, né? Apropriação do espaço. Você imagina dentro de uma sala de aula, né? A gente pensar na sala de aula, ou cela de aula também, uma expressão, uma cela de aula, mas, enfim, pensar numa sala de aula enquanto aquele espaço que a gente vai estudar, que a gente vai pensar, né, vai trabalhar, e aí dentro ali você tem alguns ambientes, alguns
umas localizações que foram territorializadas, ou seja, foram, né, pedaços do espaço que foram apropriados por grupos, né, que aí dentro daquele território exerce o poder. Então, por exemplo, a turma do fundão que territorializou aquelas últimas cadeiras lá. O professor na frente, no canto, que territorializou aquela mesa do professor, né? A mesa do professor é diferente dos demais, né? Ela é própria, ela é território do professor. Você não pode chegar e sentar na mesa do professor. Então, aí que se encaixa a noção de território. Além disso, o território está muito relacionado à identidade de uma comunidade, né? Antigamente, o território ele era a ligação máxima das pessoas com o seu espaço, com o seu território. Locais onde elas moravam, era ali onde se davam as relações políticas, econômicas, é, políticas, né, econômicas, religiosas também, culturais, o trabalho, o próprio trabalho, né, se dava ali dentro daquele território fixo, né, um território bem delimitado, com fronteiras bem definidas. E aí, hoje em dia, né, na globalização, é necessário, né, os produtores dessa globalização, eles exigem, né, é necessário que se tenha um espaço móvel, né, um espaço bem fluido, né, um território fluido. Então, para quê? Né? Para que possa ter a ação da informação e do dinheiro. E aí, então ele fala, né, sobre essa questão da desconexão. As pessoas que antes no território estavam ali sendo mediadas por relações de solidariedade, por relações de maior respeito e proximidade com o outro, hoje já não estão assim, né? As coisas estão cada vez mais fragmentadas. Da mesma forma, as soluções que são apresentadas para os problemas são fragmentadas. E aí, vamos pensar num problema. Vamos pensar num problema que se tem aí no território da cidade. A violência. Violência nas periferias, as violências, né, causadas devido a classes diferentes, para poder ficar uma coisa mais palpável, né, mais fácil de visualizar. É apresentada aí em planos de governo, medidas, é apresentado soluções, uma parte delas que são fragmentadas, sendo que a violência é um problema estrutural, né? E ela é causada, ela tem as suas origens numa violência que está em cima, né? Uma pobreza generalizada, é produtora de desigualdade. E então a solução fragmentada para um problema estrutural não seria suficiente para resolver os problemas, né? Certo? Certo? Sim. Tá bom. Então, né, ações, né, dentro daquele interior, dadas de forma mais são
de sistemas Agora vocês estão me ouvindo? Tá dando? Tá. Bom, então, lembra que eu falei, né, sobre... Estava falando, né, que o governo no sistema político, as empresas no sistema econômico, eles vão se juntos, né, porque essa reestruturação do Estado, né, o neoliberalismo, ele tem o seu centro de, de ação, né, nesse sentido, são aí os grandes bancos, né, o Banco Mundial e por aí vai. Mas isso só acontece por conta do Estado, né? Tipo assim, se o Estado não fizesse o acordo com essas grandes corporações, não aconteceria essa reestruturação produtiva, né? Do Estado deixar de investir menos em políticas públicas e por aí vai. E aí, né, as empresas elas usam dos sistemas técnicos para poder produzir a atual globalização. E esses sistemas técnicos, eles são elaborados pela ciência, né? Ciência, a tecnociência, né? Muito próximos uma à outra, e que está na mão daqueles que são produtores, né? A maior parte das pessoas não tem o mínimo de controle sobre essa produção, né? São, na verdade, sendo guiados, né? Não tem, assim, de fato, uma autonomia nossa, né? Por exemplo, a gente está aqui no EAD agora, né? Por conta de uma pandemia, e tudo que a gente está usando aqui, essa interface do Google, tudo isso é produzido por países centrais dentro da atual fase do capitalismo, né? Da globalização. E assim, a gente não refletiu, né? A gente só está seguindo o baile, né? A gente só está seguindo aí o fluxo das coisas, né? E fluxo, nessa noção de fluidez, né? Esse espaço fluido que é necessário para que as empresas ajam, né? Então, ele diz que a forma como se dá é uma forma totalitária, porque é bem forte, um totalitarismo bem forte, que produz homogeneidades, ou seja, coisas iguais, e aí, de novo, a perda da identidade, né, dentro daqueles territórios próprios que existiam antes, cada um com a sua particularidade, de acordo com as comunidades que habitavam, né, que ocupam aquele território e que produzem, trabalham nele, né, e tem uma relação direta, técnica, em relação direta de trabalho, uma relação, uma cultura própria também, né, e essa imposição da informação e da forma como o dinheiro entra na vida das pessoas vai ser de forma totalitária, porque ela é disfarçada de argumentos como liberdade, como democracia, liberdade de opinião, e esse tipo de coisa. Então, novos valores vão sendo criados, né? Se antes você tinha, né, a solidariedade, a horizontalidade, agora você vai ter a competitividade, entendeu? Surgem aí, né, cada vez maior, de forma mais intensa, os egoísmos, os narcisismos, e a figura do dinheiro sempre como eixo principal, né? O processo de acumulação como o simples processo em si de acumulação. Sendo que acontece o quê? Né? Enquanto uma minoria consegue, de fato, acumular,
a maioria cai no sistema das dívidas, né? Fica endividado. E isso tudo, né, como tinha falado, dentro de um ambiente, né, de um imaginário que a ideologia se tornou real, se tornou realidade. E ela está aí concretizada nos objetos. Então, tudo que a gente tem no nosso entorno, né, por exemplo, o computador que eu estou usando, né, que faz parte aí de uma produção segmentada, produção em rede, uma produção global, onde você tem aí desde da exploração do minério, por exemplo, no Brasil, né, até toda a etapa produtiva, passando por países da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, né, até onde tem ali a concretização do computador, né, Europa, Estados Unidos, e de lá ele é vendido, ela todas essas etapas, né, ela, aqui, né, esse computador que é real, mas que é filho de uma ideologia, né? A gente podia não estar nesse mundo assim, mas a gente chegou a ele por conta das decisões políticas, né? E por conta dos avanços técnicos. Então, é isso que ele vai falar. Tipo assim, a gente tem as técnicas necessárias para se produzir uma globalização diferente. E aí se trata de quê? De tomar decisões políticas diferentes. A gente está acompanhando o momento de eleição, né, municipais, e a gente tem sempre, além da questão das eleições, a gente tem sempre nossas escolhas, né, que a gente faz. Nossas escolhas são sempre políticas, certo? Ninguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Por favor, gente. Senão fico só eu falando, fica chato. Importante que vocês, né, o objetivo é que vocês possam, a partir do que vocês têm de mundo aí, fazer relações, né, já que a geografia também é uma ciência das relações, né, ciência de analisar a realidade nossa, entender a realidade. Bom, vou seguindo então. Aí o Milton Santos, nesse livro, para poder sustentar essa ideologia que virou realidade, ele fala que tem a ação, né, de dois elementos, a informação e o dinheiro. São duas tiranias, né? Primeiro, porque a informação ela é emitida por um grupo muito pequeno de empresas, de famílias, de pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas no mundo, né, quem emite a informação. E essa informação que eles emitem não é uma informação pura, não é a verdade, né? Já é um negócio manipulado para poder nos fazer crer no que eles querem que a gente acredite. Então, aí entra a manipulação, a tirania, né, da informação. Para poder justificar as ações hegemônicas, criar percepções fragmentadas e consolidar o discurso único. Né? O subtítulo do livro é do pensamento único à consciência universal. Por que isso? Né? Esse pensamento único é essa emissão ideológica da informação, e a consciência universal é aquilo que é possível, né? Com essa outra globalização que vai se dar a partir do momento que ele acredita que isso vai vir das bases, né? Coloca bem claro que vão ser os pobres que vão fazer uma outra globalização, porque o sujeito pobre é aquele que conhece a escassez. O pobre conhece as dificuldades
E tem mais próximo de si, por conta das adversidades, as relações de um outro tempo. É o sujeito do território lento. São os sujeitos lentos. Porque o que acontece? Há uma parcela muito pequena que se beneficia, né, que usufrui dos sistemas técnicos dominantes, que permitem o que vocês, por exemplo, falaram aí no início, que é o encurtamento das distâncias, que é a diminuição, a rapidez do tempo, né, da informação. É um grupo muito seleto, né? É a minoria muito na parte de cima, né? Se a gente pensar na nossa sociedade contraditória, se dá com pessoas que, né, uma sociedade em camada, né, de classe. Então, essa consciência universal, ela parte, né, justamente daqueles que conhecem a experiência da escassez e que, por conta das crises, ele coloca a globalização em si, essa fase do capitalismo, como um período que é uma crise. E como é uma crise sistêmica, como é uma crise estrutural, ou seja, que envolve todo o sistema, envolve a todos, em todos os âmbitos, cada vez maior é o número de pessoas que experimentam a escassez. Então, onde as massas insatisfeitas com os preços dos alimentos, né, faltando alimento, daí que vai partir as mudanças, né, e poder construir uma globalização que seja de baixo para cima, ao invés daquela que nos é imposta de cima para baixo a partir da tirania do dinheiro da informação, né, a informação construindo uma realidade manipulada, né, a partir da informação, da ideologia, né, e o dinheiro mediando, entrando nas nossas vidas, mediando todas as relações. Aí, a gente, quando ele fala, por exemplo, né, a morte da política, a partir do momento que cada vez mais presente a política das empresas nas vidas cotidianas, e as empresas não consideram as pessoas na hora de agir naquele território, e tem aí, daí tem a morte da política, né, e, né, a competição ela é banalizada, o egoísmo é banalizado, o medo é banalizado, porque você tem medo da fome, você tem medo do desemprego, você tem medo do outro, o outro é um adversário, né, e não mais como o outro enquanto um potencial para se construir algo, né. A pessoa que trabalha sozinho não vai conseguir produzir o mesmo e o tanto que se um grupo de pessoas, se duas pessoas estão produzindo, né. É aquela coisa, 1 mais 1, soma 1 e 1, não vai ser 2, né, é mais. E então, esse medo, né, generalizado, medo de tudo, né, medo do desemprego, é bem assim o momento que a gente está vivendo, né, lógico, estamos na globalização. Uma coisa legal que ele coloca é que, por exemplo, a gente viu no nosso curso como que se deu a evolução do capitalismo, né? A partir aí surgindo lá na mercantilização, né? Mercantilismo, no capitalismo comercial das grandes navegações, e as nações europeias arrecadam dinheiro que permitem aí a industrialização, tudo mais. E aí assim vai se dando, né? Até que chega no Fordismo, aí o Fordismo se esgota, entra em crise, né? Cada período desse, sabe que a gente está agora no período da globalização, tem o período do Fordismo, tem o período estamos nesse período né? Teve o período do Fordismo. Teve o período do capitalismo puramente industrial, né? A primeira revolução industrial. E por aí vai, né? Todo período ele se esgota, daí sucede uma crise, começa um novo período, né? O sistema ele é capaz de se renovar, se reinventa, né? E até que ele se esgota novamente a partir dessa nova configuração, tem uma crise,
A crise faz com que o capitalismo, né, o sistema, ele se reinvente, tem outra crise, por aí vai, né? Todo sistema anteriormente tem uma crise e posteriormente também tem uma crise. A globalização, ele vai dizer que é, na verdade, o período que é uma crise em si. E aí a gente está vendo, o que não está em crise hoje, né? É crise sanitária, crise econômica, crise política, né? Tá aí se esgotando, os mesmos partidos sendo eleitos, corrupção generalizada, né? Assim, uma dificuldade muito grande em achar um representante, né? Você pega aí né, a apuração de votos das últimas eleições, muito alta a taxa de pessoas que, né, não foram votar, ou votaram nulo, ou votaram branco, né? Então, assim, várias crises, né? Ele coloca o período da globalização como uma crise em si, né? Então, é uma crise sistêmica, né? E onde aí o desemprego se torna uma coisa banal, onde a fome se torna uma coisa natural, né? E enquanto que a gente já tem os sistemas técnicos necessários e suficientes para que todos possam viver de forma digna, né? E aí é isso que é o tom de esperança dele, né? De quando ele fala de uma outra globalização, né? Que vai se dar a partir da apropriação das pessoas que estão marginalizadas, né? Dentro dessa produção atual do sistema, e quando elas se apropriarem desses sistemas técnicos que permitem um espaço, produzir um espaço de uma outra forma, né? E aí ele até coloca como essa questão, essa crise política, né, insatisfação, que se observa, que eu estou falando agora, né, o livro é de 2000, né? Eu esqueci de falar com vocês, o livro é de 2000. Dá mais 20 anos depois do livro. É cada vez mais intenso essas crises. Então, cada vez mais as pessoas estão mais insatisfeitas, né, politicamente, por aí vai. O que vocês acham? Acham que procede? Vocês têm alguma esperança? Vocês observam? Gostaria de ouvir de vocês, pessoal. Diante aí dos muitos futuros possíveis, né, que a gente tem pela frente. E aí, nossas decisões do dia a dia, né, e a cada 4 anos também tem aí a sua relevância nesse futuro, nesses futuros. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Ana, você pegou assim essa questão da esperança, né, que ele apresenta, tipo assim, as pessoas, né, para não ficar só na crítica à globalização, mas também tá, que ele coloca como potencial, né, as pessoas se articularem e se apropriarem desses sistemas técnicos para poder produzir uma outra globalização, uma globalização onde seja mais igualitária, né? E não que concentre cada vez mais o poder, cada vez mais o dinheiro, cada vez mais a informação na mão daqueles poucos agentes que são os atuais produtores da globalização, né? Então, eu queria saber o que vocês acham, né? Se vocês têm essa esperança diante aí de tanta crise, né? A crise sistêmica que a gente vive hoje, crise política, crise sanitária, crise econômica, como que vocês enxergam esse potencial? Se vocês têm esperança, se vocês não têm esperança. Se é possível mudar, se não é possível mudar.
Eu vou te falar quase um paradoxo, né? Paradoxo, mas assim, quanto mais fica pior, né? Mais chances tem de ficar melhor, sabe? Muito complicado, né, cara? Concentrando muito, cada vez mais. Assim, é indignante. Tipo, o preço dos alimentos, cara. Isso aí é diretamente na vida das pessoas, né? E tá assim, de um jeito absurdo. Já nos privam de tanta coisa, né? Agora nos querem privar de até de comer, né, cara? Bom, ele vai falar sobre essa tomada de consciência, né? Que elas se dá no momento de dificuldade, momento que as pessoas elas conseguem dentro, estamos na realidade, né? Estamos na realidade. Ele tem uma ideologia dominante que produz uma mentalidade nossa, mas constrói imaginários, né? E aí é o que ele coloca como a globalização como fábula. Nossa, hoje em dia você pode tudo, você fala por conta da técnica, né? Por conta dos aparelhos técnicos, você pode tudo, falar com a pessoa do outro lado do mundo e tal, não sei o que, todo esse tipo de coisa. Mas aí depois ele fala da globalização como ela realmente é, que ela é perversa, né? E aí a globalização, como ela pode ser, se dá justamente por conta, né, dessa tomada de consciência diante da nossa percepção de que as coisas de fato não são aquilo que nos contam, né, de que sempre nos contaram de que é a globalização. E quando a gente percebe que usufrui dos sistemas técnicos uma minoria muito pequena, né? Enquanto que a maior parte das pessoas vão sentir aí as dificuldades pelo preço dos alimentos. Enquanto que a maior parte das pessoas vão estar cada vez mais desempregadas, né? O desemprego é estrutural. Enquanto a maior parte das pessoas vão estar vivendo de forma não digna. Quanto a maior parte das pessoas, quanto cada vez mais aumenta a produção da pobreza e a produção da violência. Então, tem um caso agora que aconteceu, assim, semana passada estava uma barulhada danada no prédio do lado para poder fazer uma grade, botar uma grade assim, que comeu metade da calçada na minha rua. E aí essa é um exemplo de uma solução fragmentada para resolver um problema estrutural, né? E assim, problema estrutural é o quê? A violência, né? A falta de segurança, o medo. Problema estrutural da nossa realidade, cada vez mais real, né? Cada vez mais real. E aí a solução, ela não é, essa solução não vai resolver, não vai na causa do problema, não vai, né? É um esforço ali que aquelas pessoas se organizaram, né? Não só um esforço em termos de trabalho, mas também em termos de dinheiro, que o nego desembolsou dinheiro para poder fazer essa grade, né? Para poder resolver um problema que é, né, a falta de segurança, de você sair ali na rua, né? E alguém pegar você desprevenido, se assaltar em frente ao prédio e tal. Ou então um outro problema possível também que está solucionando gente dormindo, né, embaixo da marquise do prédio, né, cada vez mais pessoas na rua dormindo. Então, assim, esse é um exemplo de uma solução fragmentada para um problema estrutural, né, que eu queria assim compartilhar com vocês. E aí foi uma solução fragmentada dentro de um território fragmentado, né? E aí é isso que o Milton Santos estava falando, né? Sobre o território hoje em dia ser fragmentado. Ele ser produzido por agentes hegemônicos que não somos mais nós, né? Nem a gente que produz fato território.
gente não tem mais a soberania sobre ele, nem mesmo o país tem soberania sobre o território, né? E aí, por conta dessa reestruturação produtiva, né? Reestruturação produtiva, né? Também chamado neoliberalismo, que chega ao Brasil na década de 90, com a chegada das transnacionais aí para poder diminuindo aí o tamanho do Estado, né? Um discurso único do Estado mínimo, né? Esse discurso único de que é necessário diminuir o Estado. E assim, como eu li isso para vocês, né? Assim, o Estado não diminuiu, ele apenas mudou os interesses, mudou as prioridades dele. Ele tem força muito grande na hora de tomar a decisão que seria do interesse dele, né? Mas ele investe menos em educação, por exemplo, uma educação pública, e cada vez mais a situação das escolas públicas é caótica. Então, tipo assim, né? Importante, né? O que eu estou falando? É importante que vocês possam relacionar, né? Perceber de que forma que isso afeta a vida de vocês, né? Afeta as nossas vidas, né? Quando a gente tem aí uma saúde precária, uma educação precária. Então, é assim que se dá nessa reestruturação produtiva que age nas nossas vidas. O próprio aumento do preço do alimento é resultado de tomadas de decisão política, né, do atual governo. E né, a moeda desvalorizando dessa forma, né, ela é interessante a grupos que vendem mercadoria, né, dentro dessa macroeconomia, né, que retorna aí, que nem a época da Idade Média, né, do capitalismo mercantil também, que não da Idade Média, do capitalismo mercantil, né, da balança comercial favorável, né, exportar tanto, né, o agronegócio, exportar, e aqui a gente está, tipo, a fome cada vez maior, o preço dos alimentos cada vez mais alto, enquanto que fala que se exporta tantas toneladas de grão. Então, assim, essas elites, né, esses capitais privados de pessoas de agro, né, latifundiários aí, são as oligarquias fundiárias que mandam no país, desde sempre mandaram, né, e que o Estado se subordina a elas, né, deixa a moeda se desvalorizar porque é interessante para elas, porque elas vão estar vendendo o grão, que é uma commodity, a soja, que é uma commodity, ou seja, uma mercadoria que oscila o preço de acordo com a economia mundial, e que vão receber em dólar, porque essas transações elas se dão em dólar, né? Então, assim, imagina um cara desse que está ganhando a cada grão que ele vende, a cada real, a cada dólar que ele vende, ele, na hora que ele vai usar aqui o dinheiro no Brasil, multiplica esse dinheiro aí por 5. Então, assim, a gente se ferra. A gente só vê o preço da comida aumentando e ficando mais difícil, mas tem uma minoria, né, de novo, né, que se usufrui desses sistemas técnicos para poder e produz aí essa globalização que está se dando muito bem. Por exemplo, nessas relações Banco Central, né, que é um órgão da União, um órgão federal, que faz acordos com o Banco Mundial, por exemplo, que é o grande produtor de violência, de pobreza, grande produtor de desigualdade no mundo. O Banco Central hoje, eu busquei aqui, né, o atual presidente do Banco Central, né, entrou em 28 de fevereiro de 2019, ou seja, na gestão Jair Bolsonaro, né, escolhido pelo Bolsonaro. Ele é neto do Roberto Campos, que foi ministro do Planejamento do governo do Castelo Branco. Né, o Roberto Campos Neto, atual, é neto do Roberto Campos, que é aí do ministro do ditador, né, Castelo Branco. Esse cara, o atual, ele não estudou no Brasil, ele estudou economia e se especializou em finanças na Universidade da Califórnia. Ele trabalhou em bancos privados, como Bozano,
e também Santander, e agora ele está gerindo um órgão público, são coisas diferentes, né? São gestões diferentes. E ele trabalhava nos cargos de operador de derivativos de juros e câmbio, operador de dívida externa também, e da Bolsa de Valores. E aí, só para poder completar, vou trazer uma coisa que o Newton Santos ele coloca aqui no livro, sobre esses tais derivativos. Quando ele fala dessa tirania do dinheiro, ele bota bem assim, né? O que sai de um país como remessa de lucro, né? Que essa balança comercial favorável, né? As empresas transnacionais que mandam seus lucros para fora, volta como crédito e dívida para o país. O dinheiro é o centro do sistema e do mundo. Recria o seu fetichismo pela ideologia. O sistema financeiro multiplica os chamados derivativos, justamente o que o atual presidente do Banco Central mexia, né? Com derivativos, aí, assim, a gente nem sabe o que são derivativos, mas o Milton Santos diz, né? Os derivativos são formas sempre renovadas de oferta da mercadoria. Ou seja, está aí como que uma coisa que vai se tornar sujeito na especulação exponencial. Ou seja, uma coisa que está sempre voltando a ser mercadoria e que está se funcionando dentro desse sistema das especulações, né? E a especulação exponencial torna-se indispensável, está intrínseca ao sistema, graças aos processos técnicos da nossa época. Tudo se torna valor de troca e assim estamos, né? Assim estamos, sendo comandados, né? Pelo dinheiro e pelas informações selecionadas aí que chegam até nós. Hoje vocês sabem, né, que para ganhar dinheiro não precisa mais produzir alguma coisa, né? Não precisa mais ter um trabalho para produzir a mercadoria. E é justamente o que essa galera da Bolsa de Valores e do mercado financeiro faz, ganha dinheiro a partir da especulação, né? Que aí o Tom Santos está explicando que se tornou intrínseca, né, ao processo da nossa economia, né, mundial, a economia do capitalismo. Certo? Você tem dúvidas? É uma coisa meio difícil, né? Coisa um pouco abstrata. Acho que é importante a gente aprender essas coisas, sabe? Foi? Galera, nosso tempo acabou. Desculpa se ficou muita coisa, sabe? Né, ao mesmo tempo que muita coisa também até dificuldade, né, de trazer um livro inteiro numa aula, né, tanta coisa, e de forma que possa ficar entendido também, né, para vocês possam compreender, assim, mas eu espero que tenha, assim, plantado algumas sementes, né, para vocês poderem refletir, tipo, relacionar com o que vocês vivenciam no dia a dia de vocês. E também que desperte curiosidade, né, para conhecer estudar determinadas temáticas, se não para ler também um livro do Milton Santos, né, que recomendo. Então, pessoal, queria perguntar a vocês como é que está a questão do trabalho para a semana que vem, se vocês têm, né, se não tiverem mais dúvida aqui, não tiver mais algum comentário, alguma colocação. Queria saber como que está indo, se tem algum problema. Eu mandei um e-mail para vocês.
Né? Qualquer coisa que precisarem, vocês podem falar. Tudo bom? Tranquilo? Beleza, eu vou encerrar nossa gravação.